Voltamos, Brasil! E naquele momento agora muito interessante, viu, gente? Nós vamos aprender agora com a Andresa Botelho, que é nutricionista funcional, agora os temperos que fazem bem ao nosso organismo, que eles podem auxiliar em alguns problemas de saúde, viu? Amada, bem-vinda, viu? Obrigada. Bom te ter aqui. Por favor. Prazer todo meu. Todo seu esse espaço que eu quero aprender aqui. Eu e Dória, né, Dória? Vamos lá. Bom, existem vários temperos, né? Aqui tem alguns e vou falar do meu predileto, que é o alho. Vamos falar um pouco. E é importante ter alguns mitos em relação ao alho. Por exemplo, na compra, as pessoas gostam muito de comprar o maior, né, os importados, mas já saiu um trabalho que o alho menor, ele tem um composto, uma substância chamada alicina, mais do que o alho maior. Então, muitas vezes a gente até paga um pouco mais caro. Eu acho que é com preguiça de descascar, será que não é não? Não sei, porque também ele é mais bonito, né? Ele chama mais atenção. Fácil. É, mais fácil, verdade. E aí, quando você... Essa substância chamada alicina, ela potencializa quando você corta. Então, tem que cortar, tem que colocar a mão mesmo no alho e depois a gente dá até dicas para tirar esse cheirinho. Esse cheiro também, que não sim. fica bom depois. Né? Aquele alho que tem na pizza, torradinho, ou que ele agora já vende até a granel, ele não tem mais nenhuma substância para a saúde. Ele tem uma crocância, ele tem um prazer, saborzinho. um sabor, isso. E ao cortar o alho, ao picar o alho, essa substância chamada alicina, ela se potencializa. E qual é a importância dela no nosso organismo? Ela diminui, por exemplo, LDL, que é a fração ruim, né? Podemos falar assim, a fração ruim do colesterol. Ela já tem trabalhos mostrando que é anticancerígena. Então, fazer o uso de alho diariamente é muito bom para a saúde, para prevenção de doença cardiovascular também. Eu amo alho. Em Minas Gerais a gente come alho todo dia. E qual é o ingrediente-chave na cozinha? Então, vai depender muito de palatabilidade e se você está usando para funções terapêuticas. Mas, por exemplo, eu falei aqui que o meu é o alho. Gosto de alho também. Eu gosto muito do alho. Mas salsinha, cebolinha, algumas pessoas gostam e as outras odeiam o coentro. O coentro, né? Você já sabia qual é, porque realmente não tem meio termo com o coentro. E ele tem funções, por exemplo, de desintoxicar. Pacientes que tem algumas alterações e que a gente faz um diagnóstico de metal pesado, uma contaminação de metal pesado, o coentro tem essa função de diminuir metal pesado no organismo. Então, O coentro só é ruim no período que você está tomando algum anticoagulante, né? Verdade. Ele aumenta muito a dilatação e é complicado. Perfeito. Passei por esse problema de saúde, eu tive um AVC e fui proibida do coentro. Perfeito. Existem sempre o lado bom, né? Não, só entender, né? Isso, perfeito. Quando está fazendo uso de anticoagulante. E o sal? O que é que você me diz do sal? O tempero pode substituir o sal? Porque o sal a gente sabe que hoje estão tentando a gente trazer o sal rosa, o Himalaia, algumas outras coisas, com menos tudo para amenizar um pouco, né? Que faz muito mal, né? Ele faz muito mal, mas ele também... O sódio, que é uma substância que tem no sal, ele tem funções no nosso organismo, tá? Então, a gente não precisa ter uma salfobia, como a gente fala até das frutas também, que algumas pessoas pararam de comer por conta de, né, enfim, de várias funções. Mas o sal você tem que ter cuidado, principalmente o sal de adição, não o sal de cocção, mas aquele sal o saleiro. Depois da comida pronta, você adicionar o sal, esse sal faz muito mal, né? O sal de adição. Mas, por exemplo, podemos fazer um sal de ervas. Colocar a mesma quantidade do sal com ervas. Então, uma colher de sopa do sal, mais uma colher de sopa de orégano, mais uma colher de sopa de manjericão, aí vai a critério. Você pode triturar e fazer um sal de ervas. Então, você vai diminuir o sal do seu dia a dia, colocando erva. Agrega mais tempero, mais sabor, Agrega mais tempero, porque tem pessoas que usam só as ervas, os temperos e reclamam. Reclamam, mas está faltando alguma coisinha. Então, não necessariamente você precisa excluir o sal. Esse sal de adição do saleiro, sim. Esse faz mal. Esse você Tomar cuidado, viu, gente? Qualquer que seja o sal. E este aqui? Vilão? Amigo? Vilão, quando é industrializado. É óbvio que ele pode ser até uma exceção na regra. Às vezes você está precisando, correndo, e você só tem essa alternativa. Mas podemos fazer em casa. Separar 1 horinha, 2 horinhas para você fazer em casa um caldo de legumes, um caldo de frango, um caldo de frutos do mar, de camarão, de carne. Pode fazer. Nossa, lembrei do Flávio, meu amigo, até mandar um beijo para ele. Ele adora camarão, quero fazer um caldo... Como que é esse de camarão? Sim, você vai cozinhar
né? E você vai ter que deixar apurar em fogo baixo. E você pode até colocar alguns legumes também, né? O salsão, ele é presente em todos os caldos, então ele dá uma saborizada. E depois você pode coar. E depois você pode aproveitar para fazer, enfim, os temperos. Algumas pessoas usam até a casca do camarão. Descasca o camarão para uma técnica de cocção e usa a casca para fazer o caldo. Para dar mais sabor também, né? Dá sabor. E aí você pode congelar. Você pode separar uma forminha de silicone, preencher essa forminha de silicone e colocar no congelador. Então, dá trabalho naquele momento. Sim, mas depois... Mas depois, a hora que você precisar, você vai no teu freezer e pega 2, 3 cubinhos e faz o quanto tempo pode congelar? Uns 2, 3 meses. 3 meses? Bom. Mas o importante é você colocar sempre o nome. Porque você, de repente, você recebe uma visita, a pessoa vai lá, pega um gelo, só que é um caldo, né? E aí complica. Já aconteceu isso com vários pacientes. Ai, meu Deus. E a nossa canela maravilhosa? Canela é excelente. Canela tanto em pau como em pó. Adoro canela, gente. Ela tem uma função de diminuir glicemia, melhorar a insulina, então ela melhora a fome, melhora a compulsão para carboidrato, principalmente carboidrato doce. Então é muito importante, ela ajuda, auxilia num processo de emagrecimento. O chá de canela ajuda muito no processo de emagrecimento. Eu gosto de canela até com a banana. Sim, colocar perfeito. Aquecer, aquecer e colocar. Manga fatiada, carpaccio de maçã, você Tudo colocar. Bom, canela, né? Muito bom canela. E aqui, é orégano? Orégano. Não, orégano, né? Orégano, ele é um excelente antifúngico. Então, eu uso muito para patologias, quando se usa para patologias, pode até fazer o chá para essas patologias, como mulheres com candidíase de repetição, mulheres com muita vontade de carboidrato, então pode ter aí alguma manifestação de fungo. Então, ele é um antifúngico excelente. Que legal. Vamos falar um pouquinho então agora, por exemplo. Alecrim, canela, cebolinha, orégano, esses são os principais? A gente pode fazer um pupurri de todos eles, fazer também? Ou tem algum que não combina? Desses temperos, assim? Não, cada um tem uma função e combina mais com determinadas técnicas de cocção, né? O alecrim, por exemplo, ele perfuma, né? Ele tem essa função de perfumar, usa muito para tempero, para temperar. Muito no azeite, né? Você pode fazer um azeite aromatizado, e colocar o alecrim, pode colocar também outras ervas, né? O alecrim ele é excelente para digestão. Paciente que tem azia, paciente que tem algum refluxo, alguma patologia relacionada com o sistema digestório, você tomar um chazinho de alecrim antes melhora muito a digestão. Nossa, que legal. E temperos que previnem doenças, tem temperos? Sim, todos eles, na verdade, ajudam. E a cúrcuma? Porque eles falam muito, hein? Pois é. O grande problema da cúrcuma é você comprar uma cúrcuma verdadeira. Sim, Mas é um excelente antioxidante e quase não, assim, muda a coloração do teu prato, mas não muda a palatabilidade, né? Não muda o cheiro, então é muito bom. Você tem que ter muito cuidado na hora de comprar o cúrcuma, porque está muito na moda, tem muitas pessoas vendendo, então você, se possível, você vê um laudo, você vê data de fabricação, há quanto tempo está ali exposto, que às vezes as pessoas compram a granel. Existem agora vários estabelecimentos que vendem tudo muito direitinho, mas a cúrcuma é o grande queridinho hoje da nutrição. Do momento, né? Do momento. Levi? Olha, temos aqui a pergunta sobre a questão do sal, que hoje em dia está meio que na moda, esse sal do Himalaia, o sal de Pois é, mas já só que é tão Mossoró. tingindo até sal, sabia? Exatamente. E eu queria perguntar assim, esse sal do Himalaia, de Mossoró, que eles falam, o sal rosa, né? Ele é mais natural, o outro ele é prejudicial à saúde por causa do iodo em excesso no consumo, como que funciona? Eu tenho um pouco de pé atrás em relação ao sal, a esse sal rosa, né? O sal, não do sal rosa em si, mas da nomenclatura sal rosa, do sal Himalaia, justamente por conta do que você acabou de falar. Porque eles estão tingindo o sal, gente. Sim, para poder vender mais caro, porque realmente ele é mais caro. Eu gosto muito de orientar na clínica o sal marinho, ou o sal grosso. O sal marinho, ele é um sal grosso moído muitas e muitas vezes. Mas você também pode comprar o sal grosso e moer. Por que ele é diferente desse sal aqui, que é um sal refinado? Porque ele também tem nutrientes. Além do sódio, ele tem nutrientes que vão nutrir as tuas células. Então, ele é mais rico. Por isso. Então fica mais fácil também, né? Sim. O que você me diz da cebola? Adoro cebola. Você falou do alho, então meus queridinhos na cozinha, alho e cebola. E é uma combinação muito boa, né? Mineira, né? Minas Gerais, né, Levi? A gente, falando do alho, e isso acontece na cebola também, por exemplo, um refogado para um arroz, muitas pessoas usam, né? O alho e a cebola, ele perde um pouco
para o óleo ou para o azeite que você vai estar fazendo, esquentou. Acabou. Mas eu tenho uma dica muito bacana, que depois que você refogou e colocou o arroz e colocou a água, assim, quase no final você pica um pouquinho do alho e coloca em cima. Vai aromatizar e vai trazer os benefícios, tanto do alho como da cebola. Precisa-se de muito ou não para ter esses benefícios? Não precisa de muito, mas precisa de um consumo, de uma assiduidade de consumo. Diga, Levi. Ótimo. Eu ia perguntar, muitas vezes a pessoa tem que tomar cuidado, assim, ela pode pegar todos os condimentos, temperos que são fortes em nutrientes e coloca na questão com azeite ou óleo muito quente e acaba perdendo todas as propriedades. Então, no caso, além de usar para temperar, depois pode colocar igual a salsinha por cima da salada, ela crua, ao invés de cozinhar, né? Então... Sim, é o que nós falamos do arroz, você colocar mais um pouquinho de alho picado, porque aí vai acentuar essa substância chamada alicina já no final da preparação. Então, ela não participou do refogado, ela não perdeu. Bom, então tudo que esquenta na hora já perde a propriedade. Sim. Mais ou menos isso. Existem alguns óleos que têm um ponto de fumaça, a gente chama de ponto de fumaça, que aguenta um pouco mais, mas oxida. Isso mesmo. Certo, maravilhosa. Como nós encontramos você, vou te convidar para ficar com a gente no nosso chá da tarde. Redes sociais, telefone para a gente poder te encontrar, localizar, marcar uma consulta, aprender, entender. Vai ser um prazer. Eu tenho uma clínica de nutrição, o telefone é 5082-1598. Tem um Instagram que é Dr. Andresa Botelho e o site com meu nome, www.andresabotelho.com.br, que tem todas as informações lá. Certo, maravilhosa. Fica comigo, nós vamos direto para o nosso jornalismo, saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo. Camila, boa tarde. Oi, Nani, boa tarde. Vamos falar de coisa boa? Com os jogos a todo vapor, as torcidas estão passando nervoso, né? E nesse sábado, o Consulado da Coreia e o Consulado do México resolveram se reunir para assistir e torcerem juntos na disputa entre os dois times. E como forma de confraternização, a Coreia levou uma das comidinhas para degustação e estavam todos lá, sentados, comemorando, juntos, torcendo cada um pelo seu time. A Camila Smith, a nossa âncora, foi até lá mostrar todos os detalhes desse dia e ainda contar como é a comida, né? A gastronomia coreana. Não percam hoje, Nani, às 7 horas da noite, no RB Notícias. Obrigada. Ah, essas matérias não dão para mim, para eu lá experimentar, degustar, né? Afinal, quarta-feira tem jogo. E aí, Levi? Vai dar Nós Brasil. estamos organizando, não estamos? A gente... Até grupo no WhatsApp para poder assistir esse jogo nós temos, né? Nós vamos assistir. Por animação. Com muita Lembrando que o 7-1 eu estava na sua casa, viu? Pois é, agora eu acho que eu nem vou. Eu acho que eu não vou. Eu acho que eu não vou lá na sua casa. Nós vamos arrasar quarta-feira nesse jogo, hein? Gente, alô? Alô, Com quem falo? com a Andréa, Andréia, tá falando de onde? São Paulo. Bem-vinda. Pergunta pra você? Isso. Nome de solteira, data de nascimento e pergunta, Andréia. Meu nome é Andréa de Souza Campos, data de nascimento 26/4/70. E a minha pergunta é se eu vou conseguir me recolocar no mercado de trabalho ainda esse ano. Tá certo. Ótima pergunta, direta, objetiva. E a colocação da palavra também correta. Você vai se colocar rapidamente no mercado de trabalho, o tarô mostra os seus caminhos mudando. A carta de roda da fortuna é mudança nos caminhos e trazendo para você uma oportunidade muito positiva, muito boa com relação ao trabalho. O tarô fala que você vai ter mais de uma condição ou mais de um caminho para escolher um trabalho. Então o 7 de ouro pede para que você analise todas as situações, distância, tudo para ver se você realmente quer ficar nesse local ou não, de tão positivo que vai ser seus caminhos para encontrar um trabalho logo. Nossa, que bom. Diga, meu bem. Olha, eu recebi uma mensagem aqui que fala o seguinte: olá, Levi, boa tarde, estou passando para agradecer ao Dorian, pois há 2 semanas mais ou menos ele falou que eu iria começar um trabalho e eu começo amanhã. Ele falando é o Antônio Neves, 21/90. Ele falou, já aproveitando a mensagem, né? estou solteira há 2 anos, depois de muitos relacionamentos que não deram certo e não tive relações fixas. Antônio Neves, 20/90. Sobre o amor agora. Já arrumou trabalho, emprego já arrumou o trabalho. Agora o amor, Só sou falta eu. o amor. Sou eu, Antônio. Emprego tá ali, o amor tá aqui. Ô, mão boa que eu tô com o amor, viu? Mais uma aqui embaixo, Nani. Pera aí, tô concentrada. Ixi, Opa! essa carta, coitada.
Mas essa carta aqui tem um motivo. Olha só, obrigado pela mensagem, obrigado pelo retorno. E o tarô fica muito feliz em te dizer que você vai começar um relacionamento por causa do trabalho. Olha. Então, Gente, mas onde se ganha o pão não se come a carne. pois é. Não, por causa do trabalho. Por Quem causa. Tá trabalhando Ah, tá. já Muito vai bem. mudar a Antônio, autoestima. desculpa, já vai Foi, sair. provavelmente a pessoa Conhecer já... pessoas diferentes. E homem sair tem de muito isso, né, casa, Nani? né? Autoestima. É, homem tem muito isso. A gente está ganhando dinheiro, a gente está trabalhando, parece que nossa autoestima muda. Então, por causa da sua profissão, do seu trabalho, vai fazer com que apareçam pessoas realmente querendo ficar com você. O tarô fala que você vai ter um relacionamento equilibrado, bom, e que até pessoas que tiveram um relacionamento com ele, em função do seu trabalho, de você estar produzindo, vão querer voltar com você. Aí, eu acho que não é muito positivo. Então, olhe para frente, fique com pessoas positivas que vão começar a acontecer agora no seu caminho. É só ter prudência para saber que tipo de pessoa está do seu lado, tá bom? Espero que aqui 1 mês, 2 meses, seja ali quando eu tô namorando. Isso. E aí vamos ver o que vem pela frente, Se casar, né? convide a gente, né? Se casar. Alô? Alô? Alô, Oi, com quem falo? Edi Fonseca, Acosta Fonseca. Tudo bem, Edi? Tá falando de onde? Tudo bem? Tá falando de onde? Estou falando do Rio Grande do Sul, Rosário do Sul. Bem-vinda, meu amor. Qual é a data do... A pergunta é pra você? É para minha filha, Então, o nome dela de solteira... É o nome dela de Sim. solteira, a data de nascimento. Simone Fonseca do Amaral. Ela é do dia 1º de janeiro de 1970. Ela tem um relacionamento muito ruim com o filho dela, o filho se afastou, e ela é muito estranha e tem problema muito com o relacionamento. Eu gostaria de saber o que tem para ela, assim, o que está acontecendo, por que isso? Tá bom, minha querida. Muito obrigado por ter ligado perguntando isso. Tira você, Nani. Tirar. Vamos ver o que acontece com esse relacionamento com a filha dela, com o filho. Tá bom. De maneira... A Nani tem uma coisa, Nani, que é legal. Eu acho que quando você tira as cartas, você vai nos lugares certos. A gente sabe que você tem que tirar uma carta daqui e 2 daqui. E você tirou 2 daqui de cima, tem um sentido. O tarô falou que o que está faltando, na verdade, é um pouco mais de equilíbrio, de bom senso, de conversa. Principalmente não passar por cima de algumas pessoas, deixar que alguns traumas sejam esclarecidos, mudados. Sua filha está tendo um comportamento com o filho dela, ou com a situação de, até falou de relacionamentos, que ela viveu isso há tempo atrás. Eu não sei se ela passou por alguma situação assim, se sua mãe, mas ela está repetindo alguma situação. E o tarô pede para que ela comece a olhar para ela para ter uma mudança. Então precisa desse bom senso. Talvez ela até precise de uma conversa muito clara com um homem. O pai da criança, o pai dela, mas com um homem para ela entender o porquê que ela está fazendo algumas coisas ou porquê que alguns relacionamentos com o filho não estão dando certo. Entendeu? Ou com um psicólogo também. Ou com um psicólogo. Um homem. Mas não psicólogo. Mas o tarô diz que essas situações, fique tranquila, porque vão ser colocadas em ordem e ela vai ter uma ajuda muito inesperada, positiva, talvez vindo deste homem. Bom. Tá bom? Alô? Alô, Com quem falo? Luiz. Oi, Luiz. Tá falando de onde? Estou falando daqui de Guarulhos. Bem-vindo. A pergunta é pra você? Oi? Nome, então, completo, data de nascimento e pergunta. Luiz Valdevino da Silva, 8/8/1966. Eu estou buscando uma nova recolocação no mercado de trabalho e eu queria saber se isso vai acontecer agora para este ano e se vai ser na minha mesma área. Muito bem. Muito obrigado por ter ligado, viu? O tarô fala que você, por fazer a pergunta de maneira correta, direta, o tarô fala que você encontra um trabalho na sua área, na sua profissão, no que você já está acostumado a fazer, e o tarô mostra que é uma empresa muito positiva. Agora eu vou te dar uma dica. Tenha uma relação com a sua fase agora de gratidão, porque aparece a carta de sacerdotisa. Essa carta pode ser a interferência espiritual, pode ser a postura que você tem que ter com relação ao fato de não estar trabalhando. E aí pensa de maneira positiva, com um pensamento realmente correto,
positivo de que você vai começar a trabalhar logo. As situações vão abrir para que você consiga um trabalho na área que você quer e numa empresa positiva. E mande os currículos ou vá para lugares onde as empresas realmente são grandes. Tá? Contente-se com coisas grandes mesmo, não vai para lugares pequenos não, porque o tarô mostra que seus caminhos estão abertos. Tá bom? Diga, Levi Fernandes. Vamos lá, temos aqui a pergunta da Olga Soares da Silva, 21/11/51. A pergunta dela é o seguinte: quero mudar de Praia Grande e ir para o interior. Vou conseguir vender os meus bens rapidamente? Perfeito. Vamos lá. Sim, só anunciar de alguma forma, de maneira correta, para as pessoas corretas. O tarô coloca 6 de paus, que é vitória, sucesso. Conseguir realmente ter essa situação. Eu peço para que você, como o tarô disse aqui, fale com pessoas certas, corretas, idôneas, que possam te ajudar e te ajudar nessa questão da venda logo dos seus produtos. O tarô fala que você consegue ter uma mudança rápida, da forma que ela gostaria e tendo a ajuda de pessoas. Então, Fazer perfeito. assim, vamos pro intervalo? Vamos. Estamos indo pro intervalo comercial, tá? Dá tempo para você mandar ainda a sua pergunta pro Levi, tá? No 953970461, manda pergunta pro Dória. Depois do intervalo comercial, eu volto com ele respondendo mais perguntas, tá bom? Um minutinho só.